Olá, eu sou Adriana Martinelli, trabalho na área educacional há mais de 25 anos, especificamente na área da formação dos docentes, dos educadores. Aproximar essa formação de trabalhos inovadores, de processos didáticos inovadores, é o meu foco. E hoje a gente vem trazer aqui uma temática bem contemporânea, que são as metodologias ativas. Aprender é estar em constante evolução. E agora estamos falando de metodologias ativas. O que será que são elas? A aprendizagem ativa, ela é uma concepção diferenciada e que pressupõe um método, um modelo de práticas didáticas diferenciados. As características dessas metodologias, basicamente, são três. Uma delas é o próprio papel do aluno. O aluno, dentro de um processo de metodologia ativa, passa a ser um autor, um empreendedor do seu aprendizado. Ele busca avidamente aprender por diversas formas, diferente do aluno passivo que está sentado basicamente só ouvindo o que o professor tem a dizer. Então, o papel do aluno é diferenciado. O papel do professor também é diferenciado, uma segunda característica. O professor, ele tem uma participação ativa neste processo, porém não de dar uma aula expositiva. O professor passa a desenhar as trilhas de aprendizagem para o aluno, passa a desenhar cenários. É como se a gente associasse o papel do professor talvez como um cenógrafo que monta, desenha cenários para que o processo de aprendizagem aconteça pelos alunos. E uma terceira característica são a diversidade de recurso utilizado. Então é a possibilidade de utilizar vídeos, textos, gráficos, vários processos que oportunizam o aluno a experimentar diversas formas de aprender. Digamos que você tem um conteúdo a trabalhar, seja ele qual for, dentro do seu currículo, da sua disciplina. Normalmente, tradicionalmente, você leva esse conteúdo na forma de aula, na forma de uma explanação, na forma de uma apresentação, enfim. Por que não experimentar, em vez de levar esse conteúdo pronto, dê o título desse conteúdo e faça os alunos trazerem para a próxima aula um apanhado enorme de informações sobre isso que eles consigam. Seja vídeos, seja textos, seja links de internet, seja infográficos, fotos, quantidade de informações relacionadas a esse tema. Você vai ter a oportunidade de coletar dúvidas do que eles tiveram nesse processo e aí sim fazer um fechamento, fazer uma sintetização desse conteúdo mais trazido por eles. Veja, na realidade é uma inversão do processo, que a gente pode chamar da sala de aula invertida. Eles fizeram a pesquisa e você faz um apanhado, uma costura depois desses conhecimentos por todos esses materiais trazidos pelos alunos. Uma outra forma de trabalhar com metodologias ativas pode ser o que a gente chama de rotação por estações. Imagine a sua sala de aula, onde você vai organizar grupos, pequenos grupos ou pequenas estações mesmo, mesas com cadeiras. E em cada uma dessas estações, você elenca um tipo de atividade. Numa estação pode estar um vídeo para que eles possam assistir e depois fazer um debate sobre esse vídeo. Na outra estação pode ter um desafio relacionado ao tema. Lembre-se que o tema é comum a todas as estações, porém a forma de se trabalhar o tema é que é diferente. Então você tem uma diversidade onde você dá conta dos estilos de aprendizagem de cada um, talvez pelo mesmo tema, quem passou pela estação do vídeo conseguiu perceber melhor o conteúdo do que quem passou pela estação do texto, porque não gosta de ler. Perceba que você consegue, de uma forma ativa, atender a todos os estilos de aprendizagem e a aula se torna muito mais dinâmica e prazerosa. Será que um professor que já está há bastante tempo em sala de aula teria mais facilidade que um professor recém-formado? Eu acredito que não. Eu acredito que ambos têm total capacidade de começar esse trabalho com metodologias ativas. Basta primeiro querer, basta ter coragem de fazer algo novo, de inovar, e basta estar atento, principalmente, aos aspectos que você vai conseguir ter conforme você vai aplicando este processo. Ou seja, quem começa uma prática nova ou começa um processo diferenciado em sala de aula precisa ficar muito atento com a escuta dos alunos, de o que vem de novo para saber se está indo por um caminho certo ou não. Professor, você que tem uma vontade de fazer algo novo na sua sala de aula, usar das metodologias ativas na sua sala de aula,
Tente algo novo, pequeno que seja. Aquele provérbio menos é mais, nesse caso vai contar muito. Experimente uma atividade diferenciada, comece pequeno, não espere você aprender o todo para começar a fazer alguma coisa. Lembre-se que para que você promova uma aprendizagem ativa com os alunos, é fundamental você exercer a sua aprendizagem ativa. Esta coerência vai te dar mais segurança. Então, não adianta você achar que você vai aprender tudo primeiro para depois ensinar ou elaborar uma prática aos seus alunos. É importante que você vá aprendendo fazendo. Ou seja, a primeira dica é: imagine, depois desse apanhado de informações, ensino híbrido, gamificação, ou aprendizagem por problemas, ou rotação por estações, várias outras atividades que possam acontecer, imagine que tipo de atividade, de prática você pode fazer numa aula. Escreva no papel, desenhe, vá para a aula e tente fazer. Avalie depois o que deu certo, o que deu errado, como você remonta isso, reestrutura para uma próxima vez. Esta é a forma de aprender e esta é a forma de aprender de forma ativa. Primeiro, seria um processo de você se desconstruir e descobrir que o que você sempre fez, não que não esteja certo, mas que você precisa começar a trilhar um outro caminho que você nunca fez. Isso é um pouco amedrontador no início, mas é libertador quando você percebe que você tem condições e coragem de fazer algo novo. Experimentar uma aula nova é algo interessante, que pode ser bom tanto para você quanto para os seus alunos. Não ter medo do erro, porque ao experimentar algo novo, pode ser que você ache que no final não ficou tão bom. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem. O erro, visto de uma educação tradicional como algo negativo, ele aqui dentro do processo das metodologias ativas, ele é algo construtivo. Ele é algo com que você passa a aprender com o erro e perceber justamente o que você pode ajustar, o que você pode fazer diferente da próxima vez. Quer aprender como incorporar na sua prática as metodologias ativas? Venha comigo. A gente tem alguns exemplos que apontam para o que as escolas estão fazendo e os professores desenvolvendo. Um deles, bem conhecido, é o ensino híbrido. O ensino híbrido trata de você fazer uma associação entre o teu momento presencial na sala de aula e o momento onde o aluno não está na sala de aula, está na casa dele, está em outro local, o que a gente pode dizer de um momento offline, ou seja, ele não está presente neste momento. Essas duas composições de uma prática educacional ampliam o conceito da sala de aula. Você passa a aprender não especificamente só ali, mas você tem sempre uma continuidade, um antes e depois da sala de aula. Então este é o ensino híbrido. Um segundo exemplo é a gamificação. Gamificação é introduzir aspectos lúdicos e aspectos de desafios dentro de um processo didático. Ou seja, toda vez que você conseguir, dentro da sua prática didática, introduzir a ludicidade, o prazer, o jogo dentro de uma dinâmica e fazer com que isso se torne um desafio para os seus estudantes, certamente você tem uma aprendizagem bem mais ativa e um processo criativo de aprendizagem. Terceiro e último exemplo se trata da aprendizagem baseada por problemas. Problemas reais, problemas que acontecem no dia a dia da escola, da comunidade, do aluno e que ele pode propor uma solução para resolver este problema. Ou seja, a gente aprende fazendo, aprende buscando soluções para problemas reais por uma abordagem de fazer e de colocar em prática conceitos que a gente aprende dentro da sala de aula. Como trabalhar as competências da BNCC utilizando as metodologias ativas? A base comum nos traz aí uma novidade agora, que são as tais 10 competências como introdução de um trabalho a ser feito para desenvolvimento das competências socioemocionais nos alunos. Essas 10 competências é novidade dentro de um currículo comum para o nosso país. E ela ainda não foi tão trabalhada como vem sendo agora, demandada e ressignificada na forma de o que seria essa educação mais contemporânea. Talvez a forma mais adequada de a gente trabalhar essas competências é pelas vias das metodologias ativas. Afinal, as competências lidam com aspectos muito de comportamento, ligado às emoções, ligado a competências não relacionadas a conteúdos curriculares.
É a colaboração, é o pensamento crítico, é a iniciativa, é a autoestima, é a empatia. Todas essas características a gente não aprende dentro do conteúdo escolar ou do conteúdo específico disciplinar. Isso é só trabalhando nas relações, trabalhando no fazer, trabalhando aspectos relacionados à aprendizagem ativa que a gente consegue fazer essa relação. Ou seja, as metodologias ativas talvez sejam o único caminho para que a gente consiga promover as competências socioemocionais da BNCC. Quando a gente fala de metodologia ativa, a gente está falando de um novo modelo de um processo didático. Avaliar estes processos não significa aplicar um instrumento tradicional a uma prova. Avaliar esses processos significa estar de olho no comportamento do aluno. Essas evidências dessas habilidades socioemocionais, elas vão aparecer no comportamento, elas vão aparecer no dia a dia da prática. Um aluno vai mostrar para um professor se ele está colaborando ou não. É neste processo do dia a dia que o professor tem que estar atento. Ou seja, aprender significa fazer de um modo diferente, nesse caso, a aprendizagem ativa é fazer de um modo diferente, e este professor também deverá pensar na avaliação de um modo diferente, observar estes comportamentos e não o conteúdo disciplinar aplicado. A gente tem aí um ensino médio com um currículo novo, inovador e com uma proposta mais voltada para uma educação contemporânea dessa juventude. Eu acho que é possível sim construir um currículo bem diferenciado para o ensino médio. As metodologias ativas devem estar presentes de uma forma bem grande, com um potencial muito grande para promover esse aluno mais protagonista que está à beira de entrar num processo de um ensino mais formal, ensino superior ou até o mercado de trabalho. É muito importante que nesse momento do ensino médio as possibilidades de escolha desse aluno possam acontecer. O que significa isso? É quando ele está cada vez mais se conhecendo como um ser que vai atuar, seja no mercado de trabalho, seja aperfeiçoando a sua vontade de continuar a estudar. Então, é quando isso acontece, é dentro do ensino médio. Ou seja, abordagens de um currículo onde promova cada vez mais o protagonismo desse aluno, a capacidade de ele desenvolver aquilo que ele vai melhor, que ele possa desenvolver suas melhores competências. Daí a gente lança a mão, talvez, de uma abordagem de disciplinas eletivas ou atividades eletivas que o aluno possa escolher a sua trilha de aprendizagem, o seu caminho de aprendizagem. Alunos que gostam, talvez, mais da área de exatas, mais da área de cálculos, possa ter uma matéria, uma disciplina que seja muito mais voltada à contemporaneidade, talvez a robótica, talvez alguma coisa relacionada a como trabalhar os dados hoje em dia. Alunos que tenham mais relação com a área de humanas, com a área de biológicas, possam escolher uma abordagem curricular que envolva essas suas estratégias, porque com certeza a aprendizagem vai se tornar muito mais significativa para esses alunos, onde eles vão ver sentido no que estão aprendendo e certamente mais ativa e prazerosa para todos os envolvidos no processo. Uma das características mais marcantes do nosso aluno do ensino médio, que é esse jovem de 14 a 17, 18 anos, é o desafio, é o querer se engajar numa causa, é o querer aprender fazendo, é ver algo significativo para a vida dele. Esse currículo novo que prevê essas características mais ativas, mais criativas, mais abertas, ele se encaixa totalmente com possibilidades de metodologias ativas, onde o jovem aprendiz ele vai conseguir percorrer uma trilha de aprendizado baseada no seu interesse, no seu caminho. Ou seja, quanto mais a gente consegue oferecer para esse jovem alternativas para que ele possa criar, aprender, mais ele vai se conhecer. Mas ele vai ter condições até de descobrir qual é o seu projeto de vida que ele tem aí pela frente. As competências da BNCC trazem uma série de oportunidades de autodesenvolvimento. Colaboração envolve você se relacionar com os outros para descobrir como é que você colabora melhor. O aprender um pensamento crítico, uma empatia, todo um processo de algumas competências demandam relações com as pessoas, demandam com que você aprenda isso na prática, fazendo. Oportunizar os nossos alunos a uma aprendizagem ativa
significa oportunizar com que eles se autoconheçam, com que eles descubram suas capacidades, com que eles descubram seus potenciais e também suas dificuldades para descobrir como vencê-las. Então, ativamente é que a gente aprende a nos conhecer e não de forma passiva. É muito importante que esse processo envolva uma relação entre professores e alunos da forma ativa para que ambos consigam se conhecer melhor e conhecer melhor a relação de aprendizado.